Amém, irmão. Louvado seja Deus. Que Deus possa continuar abençoando cada um dos nossos amados irmãos, no nome de Jesus. Louvado seja Deus. Nessa noite, irmão, nós vamos estudar um pouco da palavra de Deus. Louvado seja Deus. Culto de ensinamento. E eu queria que você olhasse para o seu irmão e dissesse: irmão, vamos aprender mais de Deus? Louvado seja Deus. Nós sabemos, irmão, que entre os cristãos, no meio da igreja, louvado seja Deus, em momento de adoração, existe, louvado seja Deus, poder, unção, louvado seja Deus, e avivamento. Louvado seja Deus. Poder, unção e avivamento. E entre esse povo também existe emoção, louvado seja Deus, meninice e fogo de palha. 6 tipos de coisa que trabalha no meio da igreja em um só movimento. E nós, como servo de Deus, nós temos o discernimento dado por Deus, porque a Bíblia diz que foi dado ao santo, e você vai discernir, louvado seja Deus, o que é poder. No meio do culto você vai decidir o que é unção, você vai decidir o que é avivamento, e você também vai discernir o que é emoção, meninice e fogo de palha. Porque muitas vezes o irmão está no meio da igreja, está aquela emoção, mas irmão, mas o poder foi grande, e no outro dia não passou de um fogo de palha, você não recebeu nada. E o próprio Jesus, ele nos ensinou, incentivou: aprendei-vos de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E quando os discípulos eles incentivavam, eles expressavam dizendo: olha, vós errais por não examinar as escrituras, nem o poder de Deus. E na maioria, irmão, hoje dos movimentos que nós vimos, a igreja cheia, louvado seja Deus, o que a maioria dos pregadores estão ensinando, louvado seja Deus, é riqueza, carro, apartamento, um emprego melhor. E você pode ir nessas igrejas, louvado seja Deus, que não cabe de tanta gente, porque estão esquecendo de ir buscar o poder de Deus, o que é mais importante. Porque a minha Bíblia, irmão, que eu tenho ela, que eu aprendi de Jesus, ela ensina diferente, Jesus ensinou diferente. E eu queria que um dos irmãos aí abrisse em Mateus capítulo 6, do verso 19 ao verso 21, que foi que Jesus ensinou e motivou a igreja. Aleluia, louvado seja Deus. Mateus capítulo, louvado seja Deus, 6, verso 19 do verso 21. Qualquer um dos irmãos que tiver, lê esses versículos para ver o que foi que Jesus ensinou na sua palavra. Quem abriu, pode ler. Quem abriu, pode ler. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Amém. Aí, irmão, eu quero perguntar agora para os irmãos: Jesus está preocupado em riqueza? Jesus está se preocupado em tesouro? Jesus está preocupado em apartamento, em um melhor carro? Não, Jesus está se preocupando, ou tem se preocupado é com a tua alma diante de Deus, é com a tua fidelidade diante de Deus. Porque ele disse: irmão, não ajuntei tesouro na terra, louvado seja Deus. Mas hoje não, irmão, Jesus está te dando um apartamento, Jesus está te dando, aleluia, uma casa,
Jesus está te dando um melhor emprego. Agora vai nessas igrejas que não cabe mais irmão, mas quando vai numa igreja que está ensinando a própria palavra de Deus, são poucos irmãos que estão lá para aprender a palavra de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Onde se ensina somente prosperidade. O que o irmão Paulo, nosso irmão Paulo, hoje ele trouxe aqui de Deus, louvado seja Deus, Jesus ensinando na sua palavra: olha, no mundo tereis aflição, porque eu tenho bom ânimo. Porque quando eu pregar prosperidade na igreja, que existir, aleluia, aflição na vida do irmão, ele vai embora, ele vai se afastar da igreja, porque eu ensinei somente prosperidade. Aleluia. Mas Deus, usando nessa noite o seu servo, ele trouxe uma mensagem nessa noite, Jesus dizendo: olha, no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo. Porque no dia que eu aprender, que Jesus ensinou para mim que eu ia ter aflição, naquela hora eu vou glorificar a Deus e vou pedir a Ele: Senhor, me ajuda para que eu possa vencer essa dificuldade. Senhor, me ajuda para que eu possa vencer esse vento, para que eu possa vencer esse vale. Semana dessa eu estava vendo uma reportagem, e naquela reportagem passava um pai de família. Ele tirou a vida da sua mãe, da sua sogra, do seu filho de 14 anos, e tirou a sua própria vida. Aí eu ouvi uma frase muito bonita daquele jornalista. Ele disse: irmão, é por isso que Jesus diz que é bem-aventurado o pobre, porque o pobre ele se contenta com aquilo que tem, e também com aquilo que não tem. Porque esse rapaz, antes ele era um empresário, e a sua vida estava na riqueza. Na hora que ele perdeu tudo, ele não olhou para a sua mãe, que carregou ele 9 meses dentro da sua barriga. Ele não olhou para a sua sogra, que deu a sua esposa. Ele não olha para a sua esposa que estava ao seu lado, nem para o filho que ele criou junto, e nem a sua própria vida que Deus tirou. Porque a sua vida estava na riqueza, e ele chegou, achava que tirando a vida da sua mãe, da sua sogra, da sua esposa, do seu filho e da sua própria vida, ia resolver a sua situação. E eu achei importante aquela reportagem, foi porque ele disse que Jesus disse: olha, bem-aventurado é o pobre, louvado seja Deus, porque dele é o reino de Deus. E ele disse: e o pobre se contenta com aquilo que eu tenho, mas o rico, ele não se contenta quando ele pede. Foi por isso que Jesus ensinou para mim e para você: não ajuntei tesouro aqui na terra. Porque, irmão, onde tiver o teu coração, está o quê? Onde estiver o teu tesouro, está o quê? O teu coração. E haverá perturbação na hora da perca, que tu perdeu o teu tesouro. Mas se tu colocar o teu coração lá na glória de Deus, cada dia que acontecer na tua vida, tu vai glorificar o nome de Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Nós vamos abrir a palavra de Deus, que se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 6. Nós estamos meditando a história de Paulo, louvado seja Deus. E um pouco aqui da palavra de Deus, livro de 1 Coríntios, capítulo 6. Vamos ficar de pé, um pouquinho em reverência à boa palavra de Deus. Louvado seja Deus. Que diz a palavra de Deus: ouça algum de vós, tendo algum negócio contra o outro, e ir a juízo perante os injustos, e não perante os santos. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura digno de julgar as coisas minas? Não sabeis vós que havemos de julgar aos anjos? Quantos mais as coisas pertencentes a esta vida? Então, se tiverdes negócio em juízo pertencente a esta vida, ponde na cadeira aos que são de menos íntima na igreja, para vós envergonhar
Ou digo, não há, pois, entre vós sábio, nem mesmo um que possa julgar entre os seus irmãos. Verso 6. Mas o irmão vai ao juízo contra o irmão, isso perante os infiéis. Na verdade, já realmente uma falta entre vós tem de demanda um contra os outros, porque não sofreis ante a injustiça, porque quem não sofre ante o dano, mas vós mesmos fazei injustiça e fazei o dano, isto ao irmão. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Que Deus possa abençoar cada dos irmãos. Os irmãos podem sentar, e que esses versículos sejam aplicados ao nosso coração. Aqui, irmão, nós vimos a palavra de Deus, que quando Paulo, chegando à igreja aos Coríntios, porque foi uma das igrejas que mais deu trabalho no ministério de Paulo, foi os irmãos de Corinto. Foi a igreja aos Coríntios. Louvado seja Deus. E quando havia questão, eles levavam ao juiz coisa que os irmãos podiam resolver. Olha para teu irmão e diz: irmão, claro que é erro, vamos resolver nós dois mesmo. Já pensou? Eu com uma questão, mas o pai do irmão é demais, vai chegar perante o juiz um incrédulo. O que é que eles vão, o que é que o juiz vai dizer? Vão se converter vocês dois? E uma certa vez, um irmão da nossa igreja, ele disse que na época dele, ele disse que foi à delegacia, e ele disse que chegou naquela delegacia, tem uma família todinha com uma questão. E ele falou que um dizia que estava certo, o outro dizia que estava certo, e o delegado, ele fez igualmente a Salomão. Chamou 4 soldados e só, prepara aí uma chibata e meta a chibata nessa família todinha. Aí aqui disseram: não, delegado, nós resolvemos por aqui mesmo, todos nós somos errados. Aí ele disse: eu achei interessante, porque antes todo mundo achava que estava certo, querendo que o delegado metesse o pau naquele outro. Mas quando o delegado disse: menino, pega a chibata aí, mete a chibata em toda essa família, porque todos eles aqui são errados, eu não sei quem está certo. E aqui, Paulo chegando ali entre os irmãos de Corinto, ele disse: irmão, vamos ter sabedoria diante de Deus. E essas coisinhas bobas, essas coisas que vocês podem resolver, não vamos levar perante o incrédulo. Porque o que é que o incrédulo tem para resolver uma coisa de um salvo, de uma pessoa crente? Louvado seja Deus. Essas coisas entre a igreja se resolve na igreja. Louvado seja Deus. O irmão está desentendido, naquela noite chega, aleluia, o acordo, um perdoar o outro, não vai levar mágoa para casa. Louvado seja Deus. Não vai levar perante o incrédulo, porque o que o incrédulo vai dizer, como eu disse, é mandar se converter. Vão vocês dois se converter, porque de crente vocês não tem nada. Porque como é que vocês dizem que são salvos? Como é que vocês dizem que são santos? Como é que vocês dizem que são libertos? E há esta confusão entre no meio de vocês, e vocês não são crente? Vocês não são irmão? Vocês não são da igreja? Foi isso que o apóstolo Paulo, aquela expressão, disse: ou algum de vós tendo algum negócio contra o irmão, ou ir ao juízo perante os injustos, perante pessoas que não é crente, perante pessoa que não entende, e não perante os santos. Louvado seja Deus. A primeira coisa, que se existe um erro no meio da igreja, entre os irmãos membros, que ele deve procurar, irmão, é o pastor da igreja.
vai onde está o pastor da igreja: pastor, eu não estou gostando do irmão Edmar, porque ele falou isso comigo, e há uma coisa para me resolver, e eu vim aqui conversar com o senhor. Ele, como sabe, ele foi procurar quem é a primeira pessoa certa, e o pastor vai chamar os dois, vai conversar entre os dois, e aquele que é o errado, ele vai reconhecer o seu erro e vai pedir perdão perante o pastor, e Deus vai perdoar o erro daquele irmão. Porque, irmão, quem é que não erra? Todos nós erramos, todos nós estamos sujeitos a errar. Mas o que Paulo queria era que não houvesse aquela dissensão, era que não houvesse aquela contenda no meio da igreja, e não for chegar perante o juiz, não for chegar perante o injusto, não for chegar perante o ímpio. Porque ele disse: irmão, quem resolve negócio de crente é crente, quem resolve negócio da igreja é a igreja. Aleluia, louvado seja Deus. E aqui diz Paulo, e Paulo explicou como se devia proceder a relação em imoralidade abertamente praticada na congregação. Ele ensinou como a congregação deve tratar de problemas menores entre os crentes, a sociedade, e falou um incentivo legal no qual haverá desconcordância, pode ser resolvido no meio do tribunal. Não, Paulo declarou que os cristãos não deveriam ir ao tribunal para solucionar as suas diferenças como cristão. Nós, e ele disse: irmão, nós temos o Espírito Santo, temos o Espírito Santo e a mente de Cristo. Louvado seja Deus. É uma diferença, louvado seja, na vida do cristão, porque nós temos Cristo na nossa vida, e ainda nós temos o que? A mente de Cristo. É uma diferença. E quando nós vimos lá no Velho Testamento, o que foi? Ele disse: irmão, louvado seja Deus, o pregador, ele disse: olha, então verei a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Louvado seja Deus. Há uma diferença. E aqueles que não entendem, ele vai logo dizer: pastor, quem vai resolver é o juiz, é a delegacia, vai a doutora Marta, que ela é quem vai resolver. Louvado seja Deus. Mas Paulo disse: não, irmão, vai conversar irmão contra irmão, chega em um acordo, não leva isso ao tribunal não. Essas coisinhas que causam entre a igreja, essa dissensão, essas contendas, porque acontece, porque são seres humanos, chega perante o pastor e conversa os dois. Louvado seja Deus. E o pastor vai entender quem é o que está errado. Nós vimos que no livro ali, louvado seja Deus, aquela causa que aquelas duas mulheres levaram a Salomão. Duas mulheres, elas tiveram duas crianças numa noite só. E quando uma foi dormir, a criança daquela morreu. E aquela que a criança tinha morrido, ela pegou a criancinha morta e botou no lugar da criancinha da mãe que estava viva. E pegou aquela viva e ficou com ela. E quando a outra acordou, ela falou: teu filho morreu. E aquela mãe disse: não, esse é o meu filho. A outra dizia: não, o meu vive, o morto é o teu. E chegaram perante ali aquele homem de Deus, homem de sabedoria,
usado por Deus, e ele sabia o que é mãe. Mãe nunca vai fazer nada pelo seu filho. Aí havia aquela briga, aquela contenda. Aí ele disse: vamos fazer assim. Eu não sei o das duas que estão certas. Me dá aqui a criança que está viva. Pegou a criança e pendurou. Disse: agora eu vou rolar no meio. E eu vou dar a cada um uma banda do que está vivo. E aquela mãe, que era mãe, disse: meu Senhor, não faça isso não. Pega a criança e dê para ela, é dela. E aquela que não era mãe disse: não, doutor, não, pastor, divide. Porque não era a mãe da criança. E ele disse: pega a criança e dá para essa, que essa é quem é a mãe verdadeira. Porque a que é mãe, ela não vai ver ninguém querer partir o seu filho. Louvado seja Deus. Homem de Deus, ali no instante resolveu aquela causa. Louvado seja Deus. E foi isso que Paulo aqui, ele incentiva aos irmãos. Louvado seja Deus, dizendo: irmão, sabe por quê? Porque nós temos o Espírito Santo e a mente de Cristo. Então que devemos nos dirigir àquele que nos pode ensinar, incentivar com sabedoria de Deus, por tudo o que recebemos como crente, e por causa da autoridade que temos no futuro para julgar o mundo e os anjos. Devemos ser capazes de lidar com os eventuais disputas. Veja em João 5, capítulo 22. Qual um dos irmãos que abre pode ler, e outro já abre. Em Apocalipse capítulo 3 e o verso 21. Enquanto o irmão vai abrindo, eu vou aqui lendo. Para mais informação sobre a questão de julgar o mundo, julgar os anjos, mencionado em Pedro, outro já abre em Pedro, 2 Pedro capítulo 2 e o verso 4, e Judas, que é um capítulo só, Judas 1, verso 6. Pelo menos você abrindo no livro, fica fácil para mim dizer onde é. João 5, Evangelho de João 5, 22, Apocalipse 3, 21, 2 Pedro 2, 4 e Judas 1, verso 6. Quem abriu em João? João 5, 22. Qualquer um dos irmãos que abriu pode ler. É 5:22. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo juízo. Amém. Aqui quando Paulo falava, irmão, Paulo falava a respeito de uma coisa tão importante e um privilégio que foi dado a cada um de nós. Aqui onde Paulo fala a respeito que nós há de julgar o mundo e os anjos. Louvado seja Deus. Ele disse: irmão, vocês já são uma autoridade dado por Deus, um privilégio, que vocês vão julgar o mundo e os anjos. Louvado seja Deus. Vocês é uns que podem julgar. Falando ele que não deveria levar aqueles para julgar a causa de um crente, de um cristão. Louvado seja Deus, porque dizendo: vocês já são uma autoridade levantada por Deus, porque vocês vão julgar o mundo, vocês vão julgar até os anjos. Louvado seja Deus. Apocalipse capítulo 3, 21. Amém. Quando Jesus falava a respeito desse versículo, ele falava a respeito de acontecimento que muitas vezes nós não queremos suportar, que nós não queremos às vezes aguentar,
Mas ele disse: aquele que vencer sentará comigo no meu trono e herdará o meu reino. Olha para teu irmão e diz: irmão, muitas vezes nós não queremos aceitar nada, coisa boba, irmão. Já saímos até da igreja. Olha, irmão, hoje está tão difícil para ganhar um crente, mas para perder meia dúzia de crente está tão fácil. É a coisa mais fácil que tem, é perder crente da igreja. E lembrando que Jesus disse: irmão, aquele que vencer herdará todas essas coisas, e ainda vai na onde? Se sentar no meu trono, vai se sentar ao meu lado comigo. Agora olha, irmão, vamos aguentar mais um pouquinho, né, Gabi? Ô, Mago, aguenta mais um pouquinho. Louvado seja Deus. Pedro capítulo 2 Pedro 2:4. Amém, irmão. Paulo fala a respeito, louvado seja Deus, no verso 8, no verso 7, na verdade, já realmente uma falta entre vós tende, demanda um contra os outros, porque não sofreis ante a injustiça, porque não sofreis ante o dano, mas vós mesmos fazei a injustiça e fazei dano isso ao irmão. Muitas vezes, irmão, tem irmão que quer pagar com a mesma moeda, só está satisfeito quando ele paga com a mesma moeda. Mas lembramos que quando Jesus Cristo ensinava aos discípulos, ele disse que o irmão deveria perdoar outro irmão quantas vezes? Quantas? 70 vezes 7. Irmão que é bom em matemática dá 490, né? 490 vezes no dia, não foi nem no ano. Senhor, se meu irmão pecar contra mim 7 vezes, eu posso perdoar ele? E o Senhor olha com aqueles olhos de misericórdia e diz: meu filho, eu não só te digo 7, mas 70 vezes 7. Agora olha para teu irmão, irmão, tem misericórdia de mim? Louvado seja Deus. Tem misericórdia de mim, Jesus. Louvado seja Deus. Judas, capítulo 1, verso 6. Verso 6 de Judas. Faz que nem o outro, a coisa é séria. Amém. São esses, irmão, que a Bíblia está falando aqui, que os santos, os crentes, os separados, os preparados, vão julgar aos anjos. Quando Paulo falava aqui a respeito, louvado seja Deus, porque Paulo disse que os cristãos não deveriam levar suas demandas aos incrédulos. Nós, nos tribunais seculares, se o juízo ou o júri não for cristão, provavelmente não serão servis, não serve para o teu negócio, não serve para os teus conselhos, porque não entende coisa de cristão. Há valores cristãos, não sabe o valor de um cristão.
Tem um irmão que canta e diz: irmão, você sabe o valor que tem uma alma? Louvado seja Deus. A base para ir ao tribunal, frequentemente, a vingança, isso nunca deverá ser objetivo de um crente ou de um cristão. Os processos acarretam danos às causas de Cristo, formam a imagem da igreja negativa, levando aos incrédulos, e forem mais um problema do que o verdadeiro propósito da igreja. Já pensou o falatório amanhã entre a sociedade? Mas rapaz, ontem eu vi os crentes do pastor Dedé tudo perante o juiz no fórum. Aí o que é o que incrédulo vai dizer? Oxente, eles não são crentes não, é? Eles não aprenderam de Jesus não, aquilo que o Senhor disse: aprendei de mim. Louvado seja Deus. Querendo Paulo que isso não acontecesse entre aos coríntios, louvado seja Deus, Paulo trouxe essa mensagem, ensinando a eles: irmão, causa de crente se resolve com crente. Essas coisinhas bobas se conversa. Aquele que tiver errado, reconhece o seu erro e peça para o irmão perdão, porque, irmão, perdão é as portas que se abrem para uma bênção que tu vai receber. Enquanto tu não abrir o teu coração para pedir perdão perante o irmão, Deus não vai te abençoar. Louvado seja Deus. Aquela mágoa, aquela raiva, aquele rancor, e você acha que Deus vai trabalhar num coração cheio de rancor? Você acha que Deus vai trabalhar no coração cheio de mágoa? Louvado seja Deus. Isso impede a bênção, a felicidade da vida de um cristão. Louvado seja Deus. Agora, quando você abre um espaço para pedir perdão, você, aleluia, abre todas aquelas brechas que Satanás tinha tapado para impedir de você ser feliz. Olha para teu irmão e diz: irmão, vamos ser felizes aqui na terra e ser mais abençoado no céu. Louvado seja Deus. Sentar, irmão, já pensou? Você chegar lá na glória e se assentar junto ao trono de Deus, junto à majestade. Aleluia, que dia glorioso, que coisa, aleluia, importante. Não tem coisa que se pague, aleluia, você se sentar ao lado de Jesus. Louvado seja Deus, e ele dizer: Senhor, olha meu Pai, esse foi aquele que venceu todos os obstáculos, esse foi que venceu todas as dificuldades, esse foi aquele que venceu todas as mágoas, e aqui está comigo à minha direita. Aleluia, louvado seja Deus. Mas vós mesmos fazei a injustiça e fazei o dano isso ao irmão. Não sabeis que o injusto não hão de herdar o reino de Deus? Louvado seja Deus. Se o injusto, irmão, ele não tem parte com o reino de Deus, ele não vai herdar o reino de Deus. Como é que ele vai resolver a minha causa entre nós que somos cristãos? Louvado seja Deus, ele vai levar ao contrário. E foi por esse motivo que Paulo ensinava, pedia à igreja, pedia aos irmãos, louvado seja Deus, ensinando, incentivando. E no verso 10 ele diz: não erreis, nem devassos, nem os idolatras, nem os adultérios, nem os feminados, nem os sodomitas, nem os ladrão, nem os avarentos,
nem os bêbados, nem os maldizentos, nem os roubadores herdarão ao reino de Deus. Aqui Paulo trazia uma lista, irmão, daqueles que não iam herdar ao reino de Deus. E entre essa demanda, essa lista que Paulo ele escreveu, ensinando, incentivando a qual eram os que não iam entrar no reino de Deus, tem uma coisa que acontece no meio dos crentes, que é como comum, é pessoas que maldiz, é pessoas que no lugar de agradecer fica maldizendo, no lugar dele glorificar a Deus, ele fica blasfemando. Em tudo a Bíblia diz que nós devemos dar o quê? Graças a Deus. Ó, irmão, se você for pela Bíblia, vai ficar difícil de você errar. Louvado seja Deus, porque no lugar de você maldizer, ou você não está satisfeito, você vai glorificar a Deus. Porque mesmo as coisas que muitas vezes sendo para a gente mostrando que é maldição, a Bíblia diz que Deus vai transformar ela em bênção. E Jesus disse: aquilo que vós não entendeis agora, mas sabeis depois, é aquela que você vai glorificar a Deus, é aquela que você vai exaltar o nome de Jesus. Eu estava hoje conversando com um rapaz, ele ainda não é evangélico, e eu falei para ele: irmão, se nós souber agradecer a Deus, nós vamos ser tão abençoados aqui na terra. E eu falava a ele o exemplo de Abraão e Ló. Era um tio e um sobrinho. E aquele sobrinho, ele cresceu o olho no tio, porque Deus abençoou quem mais? Abraão. E Ló cresceu o olho em tudo aquilo que era de Abraão. Olha para teu irmão, diz: irmão, o que é teu é teu. Olha mais uma vez e diz: o inimigo não vai tomar. Aí o rebanho de Abraão começou a crescer, porque Deus não abençoa o invejoso, Deus abençoa aquele que dá graças a Deus. E quando o rebanho de Abraão cresceu, houve briga entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. E alguns diziam: esse é o meu cabrito, essa é a minha vaca, esse é do meu senhor. E quando chegou isso, aquilo para Abraão, conheceu, Abraão chegou para Ló, disse: meu filho, tu és o meu sobrinho, eu sou o teu tio. Para que isso não aconteça entre a gente, porque nós somos o quê? Irmão, nós somos crente, nós somos diferentes. Vamos fazer assim, vamos haver uma separação, já que nós não podemos andar junto, e nós somos uma bênção, nós somos filhos de Deus, isso não pode acontecer. Vamos haver uma separação. Aí tu faz assim: se eu for para a direita, tu vai para a esquerda, ou se tu for para a esquerda com teus pastores, eu vou para a direita. Mas vou fazer assim, eu vou te dar uma oportunidade, escolhe tu. Se eu desse uma oportunidade para o irmão Marco, com certeza o irmão Marco ia escolher a coisa melhor, né, irmão Marco? Porque eu também ia escolher. Todo mundo só ia escolher a coisa boa. Mas Abraão, com sabedoria diante de Deus, e Deus diz que aonde Abraão colocasse a planta do seu pé, ele seria abençoado, seria pai de uma tão grande nação. Ele disse: se eu for para o deserto, Deus vai me abençoar. Se eu for para o vale, Deus vai me abençoar. Se eu for para o sertão, eu vou me abençoar. Aí quando Ló olha, ele diz: ah, meu tio, todo esse vajado é meu, todas essas campinas baixas é minha, porque o riacho só passa por aqui, e aqui tudo é verdinho. Fica com os lajeiros,
fica com os altos, porque eu, mas meus pastores, com o meu rebanho, nós vamos ficar na vagem. Abraão disse: está certo, meu filho, para que não haja briga, eu escolho. Porque Abraão disse: para onde eu for, Deus vai me abençoar. Olha para teu irmão e diz: irmão, o importante é fazer a vontade de Deus. Louvado seja Deus. Aí Ló escolhe as ages, Abraão escolhe os lajeiros. Quem foi mais abençoado, irmão? Abraão. Porque Abraão saiu debaixo da bênção de Deus. Abraão não saiu com a inveja. Abraão não saiu com o olho grande. Olha para o teu irmão e diz: irmão, olho grande não cresce nada não. Agora quem olha para Jesus, quem olha para Deus, pode ter certeza que a coisa vai crescer, que as coisas vai ser abençoado. Aleluia, louvado seja Deus. E Paulo, vendo essa contenda, vendo isso entre os irmãos dele, disse: irmão, se isso acontecer, vocês não vão ser abençoados, porque não é dessa maneira que age crente. Crente age diferente. Aleluia, louvado seja Deus. Crente leva as coisas ao contrário, aleluia, para que o nome de Jesus seja glorificado. Aleluia, louvado seja Deus. Muitas vezes nós só sabemos maldizer. Louvado seja Deus. Mas Deus chamou a gente, irmão, para glorificar o nome de Jesus. Louvado seja Deus, para exaltar o santo nome do Senhor, sempre para dar glória. E que Deus abençoe cada um dos nossos amados irmãos, que os irmãos continuem sendo uma bênção, assim como os irmãos são. E se houver alguma coisa entre os irmãos, Paulo aconselha eu e a você levar sua causa perante a igreja, e não ao incrédulo, porque o incrédulo não vai resolver causa de crente. Para que haja aquela comunhão, para que haja aquela santidade entre o povo de Deus, e o nome de Jesus seja glorificado. E que Deus abençoe a todos. E de hoje a 8, o pastor Edmar está trazendo capítulo 7 de 1 Coríntios. Vocês que querem acompanhar o estudo ou meditar, nós estamos ensinando a palavra de Deus no livro de 1 Coríntios, um domingo. Amém. Louvado seja Deus. E vocês estudem, irmão. Nós estamos estudando os ensinamentos de Paulo. Louvado seja Deus. Todos os domingos. Um domingo é eu, outro domingo é o pastor Edmar. No dia que o pastor Edmar não puder, eu estou trazendo. No dia que eu não puder, o pastor Edmar está trazendo. É nós dois durante os domingos. Louvado seja Deus. Entre esses domingos nós também vamos abrir um espaço para o irmão Paulo também trazer. No dia que nós der, nós vamos dizer ele qual é o livro que ele também vai trazer, também ensinamento da palavra de Deus. E assim nós cada dia vamos crescendo, porque nós estamos aprendendo a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos. Vamos ficar de pé e vamos agradecer a Deus por essa oportunidade. O pastor tem algum aviso? Não? Nós vamos orar. Vamos orar pelos nossos líderes, irmão. Orar pelo pastor Paulo César, pastor Emanuel, pastor Sandro, pastor Antes, irmão Geraldo, irmão André. Todos os pedidos de oração que têm chegado na nossa igreja, nós vamos orar e vamos apresentar diante de Deus. E sempre nas orações, irmão, ore pelo irmão Zé. O irmão Zé está passando pelo uns exames e vai ver se vai ser preciso operar. A irmã Netinha, irmão, ela também está passando por um processo. Ela venceu 2 cânceres e agora está passando por outro processo. E ore na sua oração pela irmã Netinha, para Deus dar a bênção, Deus dar a vitória. Oramos também pela
filha do Marco, ali meu cunhado em São Paulo. Para Deus, ela entrou em depressão, mas graças a Deus, Deus está recuperando ela. Já está indo ali à igreja. Quando a igreja ora, Deus abençoa. Louvado seja Deus. Só é você depositar a sua confiança diante de Deus, e Deus vai dar a bênção, vai dar a vitória no nome de Jesus. E quem crê na sua bênção, diga amém. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai poderoso, ó Deus, diante de Ti, Jesus, eu quero apresentar, meu Pai, o Teus filhos, Teus servos, Tuas servas, meu Pai, que estão passando por processo de enfermidade, aqueles que não puderam vir nesta noite, meu Pai. O Senhor sabe a necessidade de cada um. Visita, meu Pai, nesta noite, dando a bênção e dando a vitória aos Teus servos, abençoando, meu Pai, toda a família da irmã Cissa, meu Deus, toda a família do irmão Edmárcio, meu Deus, toda a família do Marco, meu Deus, abençoando, meu Pai, o Camilo, Jesus, Teus filhos, meu Pai, que tem feito o trabalho, meu Deus, tanto o Marco como o Camilo, Jesus, dando a bênção e a vitória, meu Pai, a todos nessa noite, meu Pai, toda a família, cada um, meu Pai, está aqui representando a família, representando o seu lar, representando a sua esposa, representando o seu esposo, representando o seu filho, o seu neto, o seu genro, a sua nora. Deus, o Senhor é aquele que sabe de todas as coisas. Pai, nesta noite eu profetizo a bênção de Deus sobre toda a minha família, minha esposa, meu lar, meus filhos, filha, genro, nora, neto. Aleluia, a igreja do Senhor, abençoando, meu Deus, as autoridades da nossa cidade, todos os moradores deste povoado, meu Pai, dá a bênção e dá a vitória a todo, meu Deus. Pai, Tu és fiel e é poderoso para abençoar, meu Pai. Aleluia, todos os Teus filhos, meu Pai, criança, jovem, adolescente, Senhor, Senhora, dá a bênção e a vitória, meu Pai, à Tua igreja, ao Teu povo, meu Deus, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja com todos, Israel de Deus, e quem crê na bênção, diga amém. Que Deus abençoe a todos. Domingo, culto de Santa Ceia lá no sítio do Fernandes, e que Deus abençoe a todos no nome de Jesus, e todos tenham uma boa noite.